registrar lá no seu cadastro USP, na sua matrícula, que você tem um nome social e que toda a instituição deve te tratar por esse nome. Apesar do decreto ter sido assinado em 2010, eu entrei com o meu pedido ano passado e eu fui a primeira pessoa. Em 4 anos de decreto, nenhuma pessoa tinha pedido antes esse rolê. Se tinha pedido, desistiu no meio, porque foi uma treta que durou 1 ano. Durou 1 ano para a USP obedecer à lei. Então tudo começou quando eu enviei o pedido para a comissão de graduação. Eles receberam, né? Não é um pedido, né? É um informe. Você informa a comissão que você tem o nome social. Beleza. E aí a USP avisou, beleza, tô ciente, bola pra frente. E aí tinha o cartão USP, e tem o Júpiter, e tem a lista de presença, e tem os documentos que a USP permite. Não sei por que diabos, cada um desses documentos vai ter um sistema diferente. E aí tinha que mudar o nome social em cada um desses sistemas. E cada um desses sistemas dava uma treta diferente para resolver. Mas a treta mais determinante foi o fato de que o decreto não especifica como deve ser apresentado esse nome social, por exemplo, na carteirinha. Como que ele deve ser? Entre parênteses, Gabriela, e depois o meu nome de registro. E aí, por causa disso, demorou uns 8, 9 meses para resolver esse impasse jurídico. E só resolveu porque eu fui falar diretamente com a comissão de graduação lá na reitoria. Nesses 9 meses eu passei na sessão de alunos indo lá e toda hora eles me inventavam uma história que era mentira. Não sei por que falaram aquilo pra mim, tipo, com qual intenção, sei lá, mas era mentira. E quando eu finalmente descobri o que estava acontecendo, eu fui pra reitoria e falei, mano, quero a porra do meu nome social. É uma lei. Não estou pedindo um milagre. E aí então uma pessoa me prometeu que consultaria o setor jurídico da USP. Só então foram consultar o setor jurídico da USP para ver como resolver isso daí. Resolveu-se que seria esse rolê do parênteses, tal. Só um parênteses. É extremamente ridícula essa lei. Porque, bem, não é o fato de ter um nome entre parênteses que as pessoas vão passar a me respeitar. Elas simplesmente ignoram que aquilo existe. Então, quando você tem o seu documento, você tem que anexar junto o decreto de lei e apresentar tanto o seu documento e o decreto de lei para você avisar para a pessoa, olha, isso é uma lei e eu vou te processar se você não fazer o que a lei manda. Né? Então, você tem que andar com uma sacolinha de decretos-lei no bolso para sair distribuindo. Sacolinha no bolso não, né? Enfim. Onde eu estava? Ai, gente. Depois dos 9 meses, olha, dá pra nascer uma criança, mano. Nasceu uma criança e meu nome social não saiu. E aí resolveu-se finalmente esse impasse jurídico. Depois que eu fui atrás, né? Porque senão eu estaria esperando até agora. Resolvido esse impasse, não sei porquê, levou mais 2 meses pra minha carteirinha sair. Porque aí eu tinha que modificar nos 1 milhão de sistemas diferentes que a USP tem. E sei lá, parece que dava uns rolês do tipo, ai, o sistema não permite você colocar parênteses no nome. E aí até modificar isso, sei lá o que tem que fazer, tem que modificar o código, fonte do whatever. Então, sei lá, sempre me jogava uma história muito furada que tipo eu resolvia aqui em 2 segundos, assim. Acabou que 11 meses depois, eu finalmente consegui minha carteirinha. 11 meses é o tempo de translação da Terra. A Terra deu uma porra de um giro em torno do Sol e a USP não resolveu esse problema. É assustador. E eu fui a primeira pessoa que pediu isso, em 4 anos de lei. E eu tive sorte. Por quê? Porque tem um funcionário muito bacana na minha sessão de alunos que foi atrás e que me ajudou. Tem gente na biologia, por exemplo, que os funcionários simplesmente dizem, olha, isso não existe. E é isso, como você vai discutir? Né? A pessoa tem que ir lá, apresentar o decreto-lei, tem que explicar para o funcionário, olha, isso é uma lei, você vai ter que enviar isso para a comissão de graduação e tal. Então, o aluno tem que estar ciente de todo o rolê burocrático que cabe à sessão de alunos para ele poder defender o próprio direito, né?
E tem uma pessoa que eu conheço que é bastante, sei lá, serve como um exemplo aí. Que essa pessoa simplesmente não tem força para ir atrás disso. Porque o professor ri da cara dela, os alunos riem da cara dela, simplesmente a USP inteira ri da cara dela, porque ela simplesmente pede para ser tratada com um certo nome. Só isso. Ela só pede para ser tratada com um certo nome. E bem, essa pessoa passa por uma série de problemas psicológicos, de interação e tal. Então, a burocracia vence pelo cansaço. Vai te enrolando até você não aguentar mais. E a hora que você aguentar mais, você desiste. E aí os seus problemas nunca se resolvem. E aí você, né, tem que ir embora da USP e tal, porque todo mundo ri da sua cara. Você não consegue a moradia, como o Rafa falou aí o tempo todo. Você não consegue as suas bolsas, etc, etc, etc. E aí retomamos o ciclo de que as pessoas trans estão excluídas dos espaços públicos, então elas vão para a prostituição, estão na prostituição, elas não conseguem tomar espaços públicos, então elas vão permanecer sempre na prostituição. Né? Então vai ter esse ciclo eterno e acho que é basicamente isso. Só 2 experimentos que eu queria que vocês fizessem. O primeiro é o teste do pescoço, o famoso teste do pescoço, não sei se vocês conhecem. Eu aprendi essa com o movimento negro e, né, adaptei. E eu acho que pode ser adaptado a qualquer categoria social que esteja em processo de exclusão. Olhem ao seu redor e conte quantas pessoas trans terão ao seu redor. Eu não conheço mais que 15 pessoas na USP inteira. Quantos alunos? 90 mil, né? 90 mil não tem nem 15, que eu conheço, né? Talvez tenha algumas pessoas perdidas. Uma dessas pessoas é funcionária da limpeza, outra já teve uma porção de treta aí que ficou sendo trocada de cargo toda hora, não sei o quê, e tal. Aí vocês fazem esse teste durante, sei lá, um mês, e conta quantas pessoas trans tem. Depois de terminar essa contagem, vocês vão no ponto de prostituição que tem aqui perto do portão 1 e conta quantas pessoas trans tem. Com certeza vai ter mais. Num único ponto de prostituição. O segundo experimento é vocês digitam travesti no Google. Vocês só vão encontrar notícia de assassinato e oferta de sexo. Acho que é basicamente isso. A próxima pessoa a falar agora é a Isa, para falar da questão do deficiente no ensino básico e na universidade. Oi, gente, boa noite. Eu queria começar falando um pouco do histórico das pessoas com deficiência e começar um pouco também falando sobre a definição de deficiência. Antes de começar a falar sobre cotas e acessibilidade na universidade pública. Enfim, a definição de deficiência, ela é anomalia de alguma função. Então, por definição, ela já separa as pessoas com deficiência de um padrão de normal, e isso é em si uma forma de você estigmatizar um grupo de pessoas e você dar um caráter negativo a esse grupo, que diminui. Enfim, e aí tem alguns grupos deficiência, ela é caracterizada como uma coisa negativa. Então, tipo, que você caracteriza a pessoa por menos. Então, por limitações, por tudo que ela não é, que o normal é. E tem alguns grupos mais organizados politicamente, como o grupo dos surdos, dos deficientes auditivos, que eles preferem se denominar como surdos. Como se fosse... Tipo, eu sou branco, eu tenho cabelo loiro, eu sou surdo, como se fosse uma característica normal, porque é. E não como uma deficiência, como alguma coisa que tem que ser sempre colocado para baixo. E, enfim, essa era a discussão, a problematização que eu queria colocar sobre a definição de deficiência. E aí depois eu queria falar de um decreto, que é de 1999, que ele estabelece 4 tipos de deficiência, que é a visual, auditiva, motora ou física e mental ou intelectual.
E apesar de ainda assim ser considerado como deficiência, tá na categoria de deficiência, isso já é uma forma de você dar mais visibilidade para esses grupos, para você trabalhar em cima das especificidades de cada grupo. Porque por muito tempo, por muitos séculos, esses grupos, eles foram todos colocados em uma única categoria de anormalidade, e eles eram todos colocados em hospícios e asilos como uma forma de exclusão social mesmo, de tirar da vida pública essas pessoas e marginalizar essas pessoas com um olhar patológico, então com o único objetivo de excluir da sociedade e do convívio mesmo. E esse olhar ele só se diferencia a partir de metade do século XIX, aqui no Brasil, com a criação do Instituto de Meninos Cegos e do Instituto de Surdo-Mudo, e ainda assim é só 2 dessas deficiências. E ainda assim esses institutos eles são exclusivos dessas pessoas. Então, tudo bem, agora tem um tratamento mais específico, ensina Libre, ensina Braille, só que ainda assim essas pessoas elas são colocadas em um lugar diferente no ensino do que as outras pessoas. E isso ainda assim é uma característica de exclusão. E só a partir do final do século XX que começa de verdade uma luta maior sobre o tema e uma preocupação maior, um debate maior sobre o tema, que dá mais visibilidade. E, por exemplo, em 1981, com o Ano Internacional de Pessoas com Deficiência, que criou-se vários ciclos de debate sobre o tema. E em 94, com a Declaração de Salamanca, que foram algumas diretrizes internacionais sobre como é que deveria ser educação inclusiva para pessoas com deficiência. E a nossa Constituição, em 1988, que ela garante o direito à educação a todas as pessoas. E é uma educação inclusiva. Então, a partir disso, existem vários movimentos que se fortalecem e existe uma luta maior para conquistar esses direitos. E, de fato, algumas leis são conquistadas, alguns decretos tentam garantir a acessibilidade e inclusão dessas pessoas, mas existe uma enorme diferença entre a realidade e as leis, né? E só para citar um exemplo, tem uma lei que ela é de 2002, que ela institui a obrigatoriedade de inclusão do ensino de Libras no sistema de formação de professores. Então, de curso de educação especial, de fono, de magistério, e depois em 2005 tem um novo decreto, uma nova portaria que amplia essa lei, mas ainda assim ela não é colocada em prática, tanto que aqui na USP a gente tem alguns cursos na licenciatura de Libras, mas não são obrigatórios. Eu acho que talvez agora seja, porque no Júpiter, se você entrar em matérias obrigatórias, tem Libras, mas isso surgiu esse ano passado. Então não é uma coisa tão estabelecida, tão garantida ainda. E isso mostra uma falta de preparo na formação dos professores para lidar com esses temas. Então, por mais que exista agora uma educação inclusiva, existe muito pouco professor preparado e muita escola pouco preparada também para tratar essas pessoas de forma realmente inclusiva. Porque às vezes existe uma pessoa com deficiência na sala, só que ela é sempre colocada de lado e ninguém sabe direito como tratar ela, mas ela está ali. Então, aspas, é considerada uma escola inclusiva, apesar de não ter tanto preparo para isso. E por muito tempo, então, esse grupo, que na verdade existem várias especificidades, foi excluído, foi colocado em uma situação de marginalidade. E um outro exemplo, que é o censo do IBGE de 2010, que diz que 23,9% da população do Brasil declara que tem algum tipo de deficiência, em grau diferente, tipos diferentes, mas que tem algum tipo de deficiência. E desses 23%, 61% não tem um ensino fundamental completo, só tem antes. E desses 23% também, só 6,7% concluíram ou tiveram acesso ao ensino superior. Então, e só para comparar, se você pegar as pessoas sem deficiência, 38% delas, elas também só completaram até o ensino fundamental, tem um ensino fundamental incompleto. Então, só para comparar, 60% das pessoas com deficiência e 38% das pessoas sem deficiência não completaram o ensino fundamental.
Então, isso mostra uma falta de inclusão, uma inclusão falsa, e de um acesso ao ensino que é precário desde o ensino fundamental, desde a educação básica, e isso se estende até a educação superior. E pensando nesse quadro de exclusão e da problematização da legislação com a realidade, e no papel social da universidade também, da universidade pública, eu acho que é importante você pensar em como garantir o direito à educação a todos e o tratamento igualitário e superar todas essas distorções sociais que foram consolidadas historicamente e você garantir o acesso dessas pessoas ao ensino superior através de ações afirmativas. Então, por cota, por pontuação a mais, por vaga extra, qualquer tipo de ação afirmativa. E isso ainda é um processo muito lento, porque, por exemplo, no Brasil, só 12 universidades públicas garantem cotas para pessoas com deficiência. E todas essas 12, na verdade, só garantem 0,5% de vagas. Então, é um número bem reduzido. E além de pensar no acesso e só nas cotas, também é importante pensar na permanência. Porque não adianta nada você, como a Gabi falou, não adianta nada você garantir o acesso dessa pessoa se você não cria condições para ela se manter, e como o Rafa também falou, para você não manter essa pessoa na universidade. E tem um programa do governo federal que chama Programa Incluir, que ele, mais um exemplo das coisas que existem, mas não funcionam, que ele é desde 2005 e ele deveria ser implantado até 2011, que ele serve, é tipo uma diretriz para todas as universidades federais, instituições de ensino superior federais, que elas garantam uma adaptação arquitetônica para pessoas com deficiência física, materiais acessíveis para pessoas com deficiência visual ou auditiva ou então intelectual. E, inclusive, esse projeto também incentiva projetos de extensão e de pesquisa que sejam sobre esse tema. E isso não existe, são poucas as universidades que de fato garantem isso. E é só mais uma das coisas que a gente tem que pensar na hora de problematizar essa questão de acesso e cotas para pessoas com deficiência que foram por séculos marginalizadas e até hoje elas não fazem parte do nosso convívio. E é importante pensar em cotas para elas, para você também garantir uma universidade plural que seja representativa de fato da sociedade. E só isso. Agora, para falar sobre a questão racial e cotas na universidade, a Cris e o Marcelo do Núcleo de Consciência Negra. Boa noite. Antes propriamente de apresentar o núcleo, vai ser uma tarefa que vai ficar mais na mão da Cris. Acho que, até de discutir a questão do acesso, cotas, a gente precisa trazer um debate um pouco anterior sobre o racismo estrutural brasileiro. E aí, nesse sentido, é importante elencar alguns pontos enfim, dos nossos mitos, das nossas histórias, de algumas questões históricas, para problematizar, enfim, ainda que hoje já cada vez mais está caindo por terra, apesar que na USP não, né, não se implantou cotas aqui, a argumentação que combate esse tipo de política pública, que é a ideia de que o Brasil é composto, né, vive um processo intenso de democracia racial. Isso já está sendo refutado há muito tempo já, né, mas ainda assim se verifica como elemento. Então eu gostaria de tomar como ponto de partida uma comparação, já que é uma comparação bastante, que eu acho importante, que ela é usada de maneira muito oportunista para combater as cotas. Eu gostaria de usá-la ao contrário, para legitimar as cotas, que é pensar o processo de institucionalização do racismo, ainda que superficialmente, norte-americano e brasileiro. Então, o processo, especificamente de segregação norte-americana, se dá após a Guerra de Secessão, com a instalação dos códigos negros de segregação espacial para as comunidades afro-americanas, e vem por todo o século XX, né?
E no Brasil se insiste muito, ainda muitos intelectuais brasileiros, que tal processo não vigorou aqui no Brasil. Então eu gostaria de elencar alguns elementos para a gente refletir se de fato, será que é possível não falar de segregação institucional? Então eu vou fazer um breve recuo temporal e eu gostaria de começar a pensar nos movimentos da década de 80 do século XIX, especificamente no Sudeste, que conformaram o movimento abolicionista, né, como um todo do país, que foi um movimento repleto de rebeliões, né, de massacres, de queimas de Casa Grande, mas que ainda hoje é muito pouco conhecido, né? A abolição ainda é entendida muito na chave da concessão, enquanto o que efetivou, né, e inclusive trabalhos historiográficos do próprio departamento, aqui como o Plano e o Pânico da Maria Helena Machado, discorrem muito, né, o quanto a população negra foi agente do seu próprio processo. E aí é interessante pensar isso, né, colocar isso nessa chave, faz com que a gente pense que o Estado, a República Velha, e até mesmo um pouco antes, existe uma necessidade de construir um projeto de contraposição a essas rebeliões todas, né, que se instalam, se formam, né, e a gente ouve pouco falar ainda, né, do Luiz Gama, das articulações das quitandeiras em São Paulo, da formação do Quilombo de Jabaquara em Santos, dos Caifazes, né, depois do Antônio Bento, e todas essas figuras das articulações com a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, que eu quero falar um pouco ainda, que, enfim, são sujeitos históricos responsáveis por esse processo. E o contraponto do Estado brasileiro, e aí entra um outro trabalho bastante interessante para quem quiser se aprofundar um pouco isso, que é o da historiadora Célia Marinha de Azevedo, chama Onda Negra Medo Branco, que ela discorre os projetos imigrantistas, né? Eu acho que esse aqui é um ponto central para essa discussão, né? Os projetos imigrantistas, eles são elaborados justamente dentro dessa conjuntura de rebeliões e qual a intenção, né? Via de regra, o que se aprende, inclusive, na escola, é que era preciso trazer trabalhadores para cá, pois não existia, e se existia, não teria condições de dar conta desse trabalho, desse novo cenário. E hoje, obviamente, isso já foi muito tempo questionado como uma argumentação racista, né? Se durante 300 anos essa população desempenhou o trabalho, porque depois da abolição ela não desempenharia mais, né? Inclusive, um dos fundadores do Núcleo de Consciência Negra, o Henrique Cunha, filho do Henrique Cunha Júnior, filho do Henrique Cunha, que é fundador da Frente Negra, ele também produziu bastantes coisas lá no Ceará sobre isso, né? Sobre o conhecimento dos ex-escravos. E aí, nesse sentido, é interessante pensar que nesse projeto, se pegar as atas lá, os documentos, vem toda uma ideia, uma construção da civilidade do europeu, de que teria mais capacidade. Isso é algo que entra, inclusive,